Realmente, muita alegria nós nos reunirmos para desfrutarmos da presença de Deus, né? Amém. Agradecer a presença de todos que vieram, que estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Verdade. A Bíblia diz: quem é de Deus, Ouve as a palavra de Deus. Amém. Quem não é de Deus, quando começam a falar sobre Deus, é como se sentissem incomodados e rapidamente eles saem, né? Porque incomoda os ouvidos deles. Mas quem é de Deus sente prazer na palavra de Deus, né? Ele diz em Salmos capítulo 1, diz que ele se esmera assim, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Porque ele ama a palavra de Deus. E as palavras do Senhor são vida, são espírito e nos fortalece, né? Senhor Jesus, hoje nós vamos estudar sobre a pregação cristocêntrica de Pedro. A pregação cristocêntrica de Pedro. O que seria cristocêntrica? Cristo e centro, né? Uma pregação que tem Cristo como o centro. Então, hoje nós vamos dar uma ruminada no capítulo 2 de Atos, embora já tenhamos visto, e talvez também no capítulo 3, nessas duas pregações de Pedro, nós vemos ali um modelo maravilhoso de anunciar e de pregar, que é mostrar Cristo. Sempre, né? Cristo precisa ser o centro. Amém. Em uma congregação cristã, em uma reunião, em um culto, o centro deve ser Cristo. Amém. Se eu falar de outras coisas que não seja Cristo, eu estou me desviando do centro. Eu estou me desviando, né, do principal. Vamos ver Colossenses capítulo 1, só para a gente ver um pouquinho. Versículo 15 ao 18. 15 a 18 diz assim: Cristo, né, está se referindo a Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do... como Cristo realmente é tudo em todos, né? Ele é antes de tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso, ele merece, ele é o detentor de toda a glória. Né? Cristo é o centro da criação de Deus. Embora o homem tenha um papel importantíssimo, né? Mas o homem não pode receber glória, né? Mas o Senhor Jesus, ele tem a divindade, Deus tem a deidade, ele de fato recebe, merecedor de toda a glória. Então Cristo, tudo foi feito por meio dele e também para ele. Nós estamos aqui para servi-lo, né? Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Então Cristo merece de fato ser o centro das nossas reuniões, né? Dos cultos, de todas as coisas ao nosso redor. Cristo precisa ser o centro. E não devemos fugir disso. Infelizmente, às vezes as pessoas começam a falar de outros assuntos que não é Cristo, e aí vai se desviando o foco, né? Até assuntos religiosos que parece ter um ar, né, de espiritualidade, mas se não estiver exaltando a pessoa de Cristo, também está fugindo do foco. Então, irmãos, como tem um hino que diz: sem Cristo exibir, sem Cristo exibir, é o alvo do nosso viver, é exibir Cristo. João Batista, quando ficou sabendo que Jesus estava batizando mais que ele, o que foi que ele disse? É importante que ele cresça e que eu diminua. Então, não é que nós devamos crescer, nos aparecer, nos amostrar que nós sabemos, não. Nós de fato precisamos nos ocultar para que Cristo apareça. Né? Tinham os serafins, os anjos, tinham 6 asas, né? Com 2 cobria o corpo, salvo engano, cobria o rosto, ou as pernas, e só usava somente 2 para voar. Ele tinha 6, poderia usar 6, mas eles se cobriram. Se não me engano, Isaías 6 fala isso. Isso mostra, irmãos, que é Cristo quem deve aparecer, né? Então vamos ver essa pregação que Pedro coloca Cristo como centro. Em Atos capítulo 2, versículo 22. Em Atos capítulo 2,
os discípulos ali, lá no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, em oração, e de repente ali veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam ali sentados. E apareceram línguas distribuídas como se fossem línguas de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas línguas, segundo o Espírito ali lhes concedia. E naquela festa de Pentecostes vinham pessoas de várias nações, de vários países, que falavam línguas diferentes. E essas pessoas que estavam sentados ali, os discípulos, quando o Espírito Santo pousou sobre eles, que eles começaram a falar, eles falavam nas línguas do idioma das pessoas que vinham de países de fora. Se aqui tivesse argentino, tivesse americanos, né? Tivesse japonês, chinês, todas as línguas seriam faladas, todas as palavras seriam faladas nas línguas deles e eles entendiam. Isso é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é muito sábio e realmente, com certeza, né? Isso não é difícil para ele. Então, no intuito de salvar as pessoas, aqueles chamados galileus, que eram pessoas da Galileia, de um lugar pobre, né? Miserável, ou um lugar pobre, humilde, que não tinha assim, uma cultura de escolaridade e tal, eles falavam em outros idiomas, né? É como se hoje pessoas que falassem inglês, falassem espanhol, fossem falando outras línguas, mesmo sem ter feito faculdade, nem cursado nada. Então aí as pessoas, mesmo assim, as pessoas ficavam perplexas sem entender o que estava acontecendo. E alguns ainda diziam que eles estavam bêbados. Quer dizer que quando fica bêbado, fica inteligente assim? Falar em outras línguas aí é muito difícil. Geralmente faz aí embolar a língua, né? Não consegue falar direito. Mas o Espírito Santo ali usou Pedro tremendamente. Sim. Pedro se levantou e começou a pregar a partir do capítulo 14, né? Começou a pregar. Só para ver o versículo 14, no meio do versículo diz assim: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, ninguém beberia nesse horário, pelo menos naquele tempo. Aí no 22 diz: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro agora começa a apresentar o próprio Jesus, né? O pessoal todo tão bêbado, aqueles galileus. Pedro se levantou e começou a pregar, primeiramente mostrando a pessoa de Jesus, o Nazareno. O Nazareno, porque Jesus era conhecido assim, né? Veio de Nazaré ali, então ele relembrou ali, né? Esses israelitas, tocou na memória deles e ao mesmo tempo exaltou Jesus, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Jesus, quando veio à terra, em carne, né, humana, no seu aspecto físico ali, ele curou muitos enfermos. Inclusive, quando João Batista mandou os seus seguidores perguntarem a Jesus se ele era o Cristo que havia de vir ou devia esperar outro. O que foi que Jesus mandou avisar, né? Jesus disse: olha, diga, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, né? Todos os surdos, né, estão ouvindo, todos estão sendo curados. Então, sinais, prodígios, maravilhas. Isso realmente era uma prova irrefutável de que Cristo era realmente Deus, era o Filho de Deus. E os mortos estão sendo ressuscitados. Como ele ressuscitou a menina, né? Ressuscitou Lázaro. Então, ninguém fazia um milagre desse, de ressuscitar. E ali era uma prova irrefutável de que Cristo era o Filho de Deus. Amém, amém. Mas, infelizmente, muitos ainda vendo com seus olhos, por causa da religião, estavam cegos. Tem um capítulo em João, que um rapaz foi curado, né? E ali se apresentou no templo, tal, e as pessoas não queriam saber se ele foi curado, mas por que ele foi curado no sábado? Não prestou atenção no milagre, mas prestou atenção numa possível quebra de uma lei, de uma tradição, né?
Então, às vezes, o formalismo, a religião impede de você ver além do milagre de Deus, do agir de Deus, né? É claro que sempre nós precisamos estar vigilantes, porque também existem espíritos enganadores que tentam se assemelhar, né? E assim enganar muito o povo de Deus. Verdade. Mas nós precisamos sentir paz em nosso coração. E no caso do Senhor Jesus, né? Que Ele trazia paz, trazia cura, trazia salvação, todos estavam ali em volta, com certeza, como Pedro disse aqui, foi um varão aprovado por Deus. 23. A esse, né, Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por homens maus. Ó Senhor Jesus, a este, ou seja, a Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Então aqui, irmãos, nós vemos duas coisas juntas, né? A soberania de Deus, mas também a responsabilidade do homem. Mas nós sabemos que nada acontece por acaso, né? Tudo Deus já havia ali visto anteriormente. Deus já sabe. Até dentro do seu livre-arbítrio, Deus já sabe o que você vai escolher, né? Por isso que em outros versículos, Deus mesmo escolhe, Ele sabe aqueles que vão se posicionar ou não. Você tem livre-arbítrio, mas Deus sabe as suas escolhas. Verdade. Porque Ele é Deus. E antes mesmo que lhe peçais, Ele já sabe o que você vai pedir, né? Verdade. Então, já estava ali profetizado que quando Jesus viesse para a terra, Jesus viria para morrer pelos pecados da humanidade. Jesus se colocaria como um cordeiro para ser sacrificado pelo pecado da humanidade. Por que isso? Antigamente as pessoas matavam um animal, o povo pecava. E agora? É só pedir perdão a Deus e Deus perdoa? Antigamente não era assim. Antigamente era necessário matar uma ovelha, matar um cabrito, matar um cordeiro, né? E aspergir o sangue, tudo certinho ali, depois imolar, queimar, a fumaça subia e tal, e o sacerdote oferecia aquilo ali como propiciação pelo pecado ali do povo. E ali o pecado era coberto, como diz Hebreus, era coberto. E aí depois, no Novo Testamento, Jesus veio, e Jesus, quando João Batista viu Jesus passando, em João 1,29, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus viria para substituir toda aquela aliança antiga, para que ele agora fosse morto, crucificado pelo pecado do mundo, pelo pecado da humanidade. Aí agora, hoje, quando nós pecamos, não precisa fazer mais sacrifício, né? Mas um homem já morreu, precisava ser um homem justo, aprovado, sem nenhum pecado. Um homem já morreu pelo seu pecado. Verdade. E aí agora você precisa somente pedir o sangue dele, pedir para que ele possa te perdoar. Por que Deus perdoa? Porque Deus agora é justo, que alguém já pagou o seu preço. Verdade. Você tinha uma alta dívida, por exemplo, uma pessoa que viveu toda a sua vida longe de Deus, cometendo erros, né? Tem pessoas até que cometem coisas terríveis, e Jesus já morreu por ele. Verdade. Se ele não aceitou ainda a salvação, não crê no Senhor, ele continua daquele mesmo jeito. Mas se um dia essa pessoa se achegar para Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo diante de Ti, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu te desagradei, eu te peço perdão, me perdoe, derrama o Teu sangue sobre mim, perdoa os meus pecados, eu agora quero Te servir. Aí de fato o Senhor Jesus, né, o que Ele já morreu, isso já te cobriu. Verdade. Você não pode mais ser condenado quando você pede esse perdão de Deus, porque Jesus já pagou o preço em seu lugar. Isso realmente é maravilhoso. Amém. Então, lá nos escritos antigos, né, no Antigo Testamento, já mostravam que Jesus viria, mas Ele viria para ser morto. E era muito duro, irmãos. Inclusive Jesus orou. Deixa marcado aí. Vamos em Mateus 26. Pode deixar marcado que a gente vai voltar. Mateus 26, o versículo, quando Jesus estava orando, Jesus sentiu o peso, né, do que estava para acontecer. Ao versículo 38, Mateus 26, 38. Então Jesus disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ó Senhor Jesus. Mesmo Jesus sendo Filho de Deus, chegou aqui a esse ponto.
a minha alma está profundamente triste até a morte, né? Tem outra passagem que diz que ele suava e o suor saía como se fosse gotas de sangue, mostrando naquele momento, né, como se fosse uma espécie de ansiedade, de pressão muito grande, que no grego, né, essas passagens é equivalente ao que as pessoas denominam de depressão, né? Não que Jesus ficou depressivo, mas que nesse momento que o sentimento era bastante semelhante, de profundo pesar, né? De profundo pesar, a ponto dele orar assim, aí, no 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se e sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então a dor ia ser muito grande, e ele disse: Pai, se possível, né, passe de mim este cálice, se possível, Senhor, que não precise ser sacrificado, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso é realmente um coração de total obediência a Deus, né? Que mesmo sabendo que iria sofrer, mas ele foi obediente ao Pai, e a vontade do Pai de fato era que ele passasse por aquilo ali, mas depois Deus iria exaltá-lo sobremaneira, dar o nome acima de todo nome. Sim. E isso aconteceu, né? Então, irmãos, isso traz uma reflexão para nós, né? Às vezes tem coisas que nós não queremos que aconteça, mas se estiver na determinação de Deus, né, nós precisamos dizer: ó Senhor, amém, eu confio em Ti, porque Deus sempre tem um plano melhor para nós, eu confio em Ti, Senhor. E aí depois Deus vai te justificar, Deus vai te recompensar, né? Tem coisas que Deus também quer que, por exemplo, aconteça, e que nós não queremos que aconteça, mas nós precisamos nos sujeitar, dizer a Deus: Deus, eu quero, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres, né? Sim, Deus, eu não quero, mas que seja como tu queres e não como eu quero. Isso mostra um coração de confiança em Deus, né? Senhor Jesus, porque não adianta nós resistirmos e lutarmos contra o que Deus já determinou. A Bíblia diz que os planos dele vão se cumprir, né? E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então aquilo que Deus determinou vai se cumprir, queira o homem ou não, né? Por exemplo, Jesus vai voltar. Quem pode impedir de Jesus voltar? Ninguém pode impedir, né? Haverá grande tribulação, ninguém pode impedir, porque o que Deus determina, Deus de fato vai cumprir. Então nós precisamos colocar nosso coração no Senhor e nos sujeitar. Às vezes nós queremos que só aconteça o que nós queremos, né? Mas nem sempre vai ser assim, porque nós não somos Deus e nós não determinamos as coisas. Nós somos o vaso e Deus é o oleiro. Aí diz assim: como pode o vaso discutir contra o oleiro? Por que me criaste assim? Por que me fez assim? Ou seja, Deus, por que está fazendo assim? Porque não, Deus, ele tem na sua presciência, ele vê lá na frente tudo, né? E a Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, tudo já estava escrito. E ele diz assim: crucificando por meio de homens maus, voltando lá para Atos 2, 23. Então, quando Jesus estava sendo crucificado, antes dele ser crucificado, isso já estava tão claro que Jesus, quando em João mostra, quando os soldados vieram para pegar, foi Jesus mesmo quem se apresentou. Jesus não correu, né? Se Jesus não quisesse ser crucificado, está chegando os soldados. Eles poderiam ter corrido com os discípulos, se esconder, não. Mas foi Jesus que foi até eles. Ele disse: a quem procurais, né? E eles ficaram assustados. Jesus mesmo se entregou porque ele já sabia que aquilo era o plano de Deus. Quando eu era mais novo, que eu não tinha esse entendimento, né? Eu assistia o filme na Semana Santa, sempre passa, né? E eu ficava pensando: poxa, rapaz, se Jesus é tão poderoso, se Deus é a mesma atitude do soldado, se você é tão poderoso desse daqui, né? Se Jesus é tão poderoso, por que ele deixou as pessoas fazerem isso com ele, maltratar, dar cusparada nele, coroa de espinhos, né? Se nós não entendermos, nós vamos assistir o filme e vamos ficar pensando assim. Mas é porque Jesus teria que passar por aquilo, né? Já estava escrito, né? E a Bíblia diz em Isaías 53 que agradou a Deus moê-lo, né? Ele foi moído, foi traspassado ali pelas nossas transgressões. Então, mais tarde, de fato, Deus o justificou. Glória a Deus por isso. Jesus não ficou na morte. Atos 2, 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A morte não deteve, né, irmãos?
Oh, Senhor Jesus. Amém. Porém, Deus o ressuscitou. Amém. Isso mostra, irmãos, que Deus não abandonou, né? Vamos ver isso aqui, continuando. Porque Davi fala a respeito dele, de Jesus, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Aí Pedro reflete sobre isso aqui, 29. Irmãos, permita-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Amém. Então, irmãos, Deus não abandonou Jesus, né? O Senhor Jesus diz, o 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi já profetizou isso sobre Jesus que viria, e Jesus não ficaria na morte. Deus o ressuscitou. Amém. Então, o fato de Deus ressuscitar Jesus, né, é porque Deus o aprovou. A obra dele foi completa e foi aprovada, e Deus o ressuscitou. Ó Senhor Jesus. Amém. Deus ressuscitou, e quando Jesus foi ressuscitado, irmãos, ele apareceu para os discípulos, trouxe ainda muitos ensinamentos, muitas revelações, né? E no versículo 33 diz assim: exaltado, pois, à direita de Deus. Exaltado, pois, à direita de Deus. Então, o Senhor passou por uma prova muito grande, por um processo muito grande, mas depois ele foi o quê? Exaltado à direita de Deus. Os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. E o Senhor Jesus ali, ele realmente se humilhou e foi de fato obediente, por isso Deus exaltou. Assim realmente é o processo. A Bíblia diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, né? Para que Ele na ocasião certa possa te honrar. Então nós devemos nos humilharmos, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, orar, me buscar, se converter dos nossos caminhos, né? Então eu virei dos céus, né? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então o se humilhar diante de Deus realmente é potente. Agora, se você se orgulhar diante de Deus, aí Deus resiste. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Então precisamos nos humilhar. Não precisa você chegar arrogante diante de Deus, Senhor, tal. Não, você precisa se humilhar diante do Senhor. E aí Deus depois te exalta. Então o Senhor Jesus passou por um processo muito humilhante. Imagine o Filho de Deus, o Criador, o autor da vida, como Pedro vai falar aqui, ser crucificado. Pegar uma cruz pesada e ficar caminhando ali em um percurso durante a cidade. As pessoas estão chicoteadas nas costas dele. Uma coroa de espinhos que, se apertar, perfura, vai sangrar, né? Tirar as roupas e ficar ali praticamente desnudo ali diante das pessoas. Que vergonha, humilhação no seu corpo, humilhação na sua alma, né? Um sofrimento também no seu espírito, quando a presença de Deus o deixou por um momento. Foi muito doloroso o que Jesus passou por nós, mas depois Deus o exaltou, né? Trazendo para a nossa vida, o processo também pode ser assim, né? Nós podemos ser humilhados diante das pessoas. As pessoas podem fazer mangações, né? Zombarias contra você, né? Claro que não vai ser como Jesus, de dar chicoteada, tirar sua roupa, né? Cusparada, não, mas as pessoas podem zombar contra você, podem te humilhar sobre o processo que você está vivendo, o processo que você está passando, mas Deus, Ele vai te honrar, né? Depois, o que você precisa? Se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Na ocasião certa, no tempo oportuno, Ele vai te exaltar, né? Vamos ver Filipenses 2, deixa aí marcado lá. Filipenses 2, 5.
pegou pode ler, do 5 ao 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele se vestiu em forma de Deus, não julgou com usurpação de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Até o 10. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. 9, né? Deus deu a Jesus a mais alta honra. Sim. Ele e nós é o mais importante de todos os homens. Aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual é esse modo? Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus, não, eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Vocês têm que me obedecer, têm que fazer isso. Não considerou isso como algo que ele pudesse estar se amostrando, reivindicando, mas pelo contrário, mesmo ele em uma alta posição ali, dos céus, mas ele se humilhou, como diz aqui, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ó Senhor Jesus, tornou-se semelhante aos seres humanos. Então, irmãos, nós precisamos de fato ter esse mesmo modo de pensar. Até no versículo anterior, no versículo 4, no versículo 3, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então, esse é o modo de pensar que o Senhor requer de nós, não nos acharmos grandes, não nos acharmos superiores, mas considerar os outros superiores a si mesmo. E aqui o Senhor Jesus, de fato, ele fez isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Era ele, Pedro até estranhou: não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés, não. Mas foi o Senhor quem se agachou ali, aqueles pés empoeirados, aquele pé sujo, e o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos como um sinal ali de humildade, Então nós também, irmãos, precisamos, pedir ao Espírito Santo para trabalhar em nós. Amém. Porque é um sentimento muito bonito e nunca podemos dizer assim: eu sou humilde, porque se você disser que você é humilde, você já está sendo orgulhoso. São as pessoas, já está se exaltando, são as pessoas que vão identificar isso na sua vida e na sua trajetória. E é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós. Amém. Então, qual o sinal aqui que a Bíblia nos dá? Quando você considera os outros superior a você mesmo. Quando você está se achando melhor que o outro, isso não é sinal de humildade, é sinal de orgulho. Eu estou me achando melhor do que esse cicrano, eu estou me orgulhando, Mas se eu considerar os outros superior a mim, isso já é um sinal de humildade. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Porque de fato cada um de nós temos dons, temos uma parte, uma porção de Deus. Verdade. Tem coisas que os irmãos sabem fazer que eu não sei, E nós devemos considerar, não sentir inveja, não sentir ciúme, mas honrar aquilo que um membro tem que eu não tenho, porque é para o corpo, é para o funcionamento do corpo. Nós devemos nos alegrar quando o irmão está de fato exercitando o seu dom para o Senhor. A minha porção já é outra, os irmãos vão se alegrar também com a minha porção. E quando todos se juntam servindo no ministério, no corpo, aí vai trazer a edificação, Senhor Jesus. Amém. Então, no versículo 9, diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então está aí, irmãos, o nome todo poderoso que Deus deu, E hoje toda a humanidade, em qualquer lugar, quem clamar por esse nome de coração,
pode receber ali a salvação. Amém. São várias as experiências, né? De pessoas que estão passando por um momento terrível, que ela invoca o nome do Senhor Jesus com fé e Jesus vem rapidamente, responde, salva e livra, né? Então esse nome é maravilhoso. Voltando lá para Atos, só para falar sobre esse nome, Atos 4:12 diz assim. Atos 4:12. Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação, irmãos, em nenhum outro nome abaixo do céu, a não ser o nome de Jesus. Por isso que esse nome não deve sair da nossa boca, né? Devemos sempre estar invocando. Vai sair de casa, invoca o nome do Senhor Jesus. Está chegando em casa, invoque também. Em todas as situações, precisamos estar em espírito de oração, invocando o nome do Senhor Jesus, para estar em comunhão com Ele, em contato, para estar em espírito. E assim Deus te guarda, né? Até compartilhei uma vez com os meninos, os adolescentes no grupo. Eu antigamente, às vezes, quando jogava bola, muita vontade do time ganhar, eu ficava invocando o nome do Senhor Jesus o jogo todo, né? No pensamento, ó Senhor Jesus, não era que meu time ganhava? Eu vou atender esse menino. Então, irmãos, claro que numa situação, né? Em todas as situações precisamos invocar o nome do Senhor Jesus, né? Para que Deus nos guarde de coisas ruins, de coisas terríveis, porque o mal está solto aí, né? E na presença de Deus nós somos salvos, né? Senhor Jesus. Vamos continuar no versículo Atos capítulo 2, o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, quando ouviram a pregação de Pedro, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ó Senhor Jesus, já chamaram aqui de irmãos, ó. Sim. Pedro respondeu: arrependam-se. Rapaz, tá vendo aqui? Que pregação forte, né? Jesus veio dizendo: arrependei-vos, que está próximo do céu. João Batista disse. Pedro não fez a rodeios, irmãos. Hoje está faltando muito a pregação de chamar as pessoas ao arrependimento, né? Às vezes falam de muitas coisas para satisfazer o ego, para atrair as pessoas, mas a pregação de Pedro é: arrependei-vos, arrependam-se, né? Arrependam-se e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, que é a promessa para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. E isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? Ainda diz assim no versículo 40: salvem-se desta geração perversa. Então esse é o chamado de Deus, foi o chamado de Deus para eles, é o chamado de Deus para aquela pessoa que ouvir essa palavra hoje, né? Arrependei-vos, se arrependam, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para redimir os seus pecados, para a remissão dos seus pecados. Ó Senhor Jesus. Então aqui traz um ensinamento maravilhoso, né? Mesmo eles aqui tendo crucificado Jesus, estavam lá: crucificam, né? Barrabás ou Jesus? Vocês querem que eu solte quem? Um ladrão ou Jesus? Solte Barrabás, prenda Jesus, crucificam, né? Mas mesmo eles cometido esse pecado tão grande, que eles: eita, e agora? Matamos Jesus, o que vamos fazer? Pedro disse: se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para vocês serem perdoados dos seus pecados. Isso acontece hoje também, né? Quando um pecador se arrepende e é batizado em nome de Jesus Cristo, diz assim: é batizado para a remissão dos seus pecados e ainda recebe o dom do Espírito Santo, né? Essa pessoa fica cheia do Espírito Santo e tem realmente uma nova vida. Quem está em Cristo, lá em 2 Coríntios 5,17, né? Quem está em Cristo, como disse Selma, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando você se batiza, quando você é batizado, você entra para dentro do corpo de Cristo, né? Passa a servir ao Senhor Jesus, né? Ali juntamente com os irmãos na igreja. Você é uma nova criatura. Como
fala a Bíblia aqui, os seus pecados são cancelados, você é redimido, você está novo para Deus, né? Uma nova criatura. Ninguém mais pode te julgar pelo seu passado, porque Deus já te perdoou, você agora vai viver em novidade de vida. Então, o que é necessário é o arrependimento, né? Pedir perdão ao Senhor Jesus e depois receber o batismo, né? Porque precisa de fato ser salvo dessa geração pervertida. A geração está pervertida, né? Pervertida, cheia de coisas erradas, muitas coisas aí de coisas liberais mesmo, inclusive até as leis de nosso país, né? Você vê pessoas liberando coisas que prejudicam as famílias, né? Drogas, essas coisas. As pessoas estão lutando a favor de coisas erradas. Você fica, meu Deus, por que estão querendo fazer isso, né? Sabendo que essas coisas destroem famílias, tantas pessoas que entram no mundo das drogas e de repente não conseguem mais, né, se libertar tão facilmente. E às vezes você vê o mundo aí, o sistema caminhando para cada vez mais tornar legal essas coisas, né? Liberado. A geração está pervertida, a sexualização das crianças, as músicas, né? As ideologias, né? Questão de sexualidade, querer mudar o gênero de criancinha, assim a pessoa tem uma maturidade. Então está tudo realmente assim, de cabeça para baixo, mas nós que estamos acreditando na Bíblia, nós somos taxados, né, de radicais, né? Mas aqui o Senhor diz, salve-se dessa geração perversa, pervertida, né? Ó Senhor Jesus, e quando nós estamos em Cristo, tudo isso nos incomoda, né? Tudo isso nos incomoda e nós precisamos de fato orar pelas pessoas que estão querendo ir, né, para o mundo das trevas, né, que não agrada a Deus. Ainda vamos ver a outra pregação de Pedro, passar rapidamente. Nós já discutamos na pregação anterior, né, que eu falei do coxo, mas só para reafirmar a pregação cristocêntrica. Você vê que a todo momento Pedro está anunciando Cristo, apontando para Cristo. Não é apontando para si, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profeta, eu curei, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Não, a todo momento o Cristo aponta para Cristo. E foi o que aconteceu aqui em Atos 3. Ele e João, né, foram usados para curar o coxo deu um salto, passou a caminhar, mas em nenhum momento ele quis trazer glória para si e dizer que ele era algo, ele apontou para Cristo. Vamos ver, 3:14. Vocês negaram o santo e o justo, que aqui é Jesus. É Pedro de novo, pegando no pé dos outros ali que estavam ouvindo a palavra. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Ó Senhor Jesus. Negaram o santo e justo, que é Jesus, e pediram que fosse solto Barrabás, um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Ó, isso é até poético, né? Mataram o autor da vida. É o autor, quem deu a vida, e eles mataram o autor da vida. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Que fortaleceu foi o nome que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem o coxo saúde perfeita na presença de todos vocês. Veja, Pedro não apontou para ele, apontou para Jesus e para o nome de Jesus. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, aí agora Pedro novamente prega a mensagem. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então, irmãos, essa é a mensagem de Deus para a humanidade, né? Vocês pecaram, vocês fizeram coisas erradas, porém há uma chance. Se arrependam, né? Se arrependam, se convertam, para que os seus pecados sejam cancelados. Deus vai perdoar os seus pecados, sejam eles quais forem, grandes, pequenos. Quando há arrependimento, há perdão, né? Quando há arrependimento, Deus perdoa e escreve uma nova história
para você, é totalmente diferente de quando você estava distante de Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E que de fato nós possamos exaltar o Senhor Jesus em nosso viver, né? Exaltá-lo porque Ele merece toda a glória. Quando for orar, agradecer a Deus, a Jesus, por tudo que Ele passou por nós, por Ele ter nos amado. Amou e nos amou até o fim, né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém.